Bom, boa noite a todos e, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer esse convite da Escola de Teatro aqui de São Paulo, em nome da Lúcia, do Ivan, da Ingrid. Muito obrigado de estar podendo estar aqui nesse momento compartilhando com vocês aquilo que, na verdade, tem se tornado a minha prática profissional. E é um projeto, como a discussão de vocês, né, sobre a pedagogia do teatro. Então, é um aspecto muito importante que tem feito a pedagogia na música no Brasil se aflorar de uma forma incrível em mais de 60 anos de história. Então, essa noite eu queria compartilhar com vocês sobre a questão dos festivais de música no Brasil. Mas festivais não só no sentido de grandes mostras de concertos, shows, mas principalmente naquilo que envolve a pedagogia da música. Como a Ingrid falou, eu venho de Curitiba, fiz a minha formação na década de 80 e entrei na faculdade em 81, 82, e na cidade ainda a prática pedagógica mesmo ainda era muito provinciana, digamos assim. E eu sei que eu devo tudo aquilo que eu acabei traçando na minha vida por meio dos festivais de música. Curitiba sempre foi muito pródiga nos festivais, já vem desde a década de 60, e todos esses intercâmbios, não só que eu fiz, mas eu tenho certeza que milhares de estudantes de música no Brasil têm desenvolvido muito graças à prática desses festivais de música. Para mim é importante comentar com vocês um pouco da história desses festivais, porque acho que não adianta a gente ficar falando muito onde a gente chegou no presente, para onde que a gente está indo com eles, se a gente não dá uma olhadinha no passado. Na verdade, eu acabei... Tem uma coisa importante também que eu queria falar para vocês, eu não sou acadêmica, isso daqui não tem nenhuma ideia de ser uma tese acadêmica, e uma coisa que eu estava discutindo com a Ingrid no início, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar os documentos que realmente prova tudo isso que eu estou falando para vocês. Muitas dessas gerações, as pessoas já estão mortas e, infelizmente, essa parte da memória não foi tão bem preservada no Brasil. Mas, de todas as maneiras, eu tenho aqui duas fases principais que eu considero nessas questões pedagógicas. Uma delas começa com o Theodor Heiberger, um alemão que chega no Brasil em 1924, ele não tem nada a ver com música, ele é um marchand de artes, na verdade, artista plástico e um grande animador cultural. Ele vem da Alemanha, convite de um diplomata brasileiro que está radicado na Alemanha, para fazer uma exposição de artes plásticas no Rio de Janeiro. Ele chega em 1924, ele faz essa exposição e é um grande sucesso. E, após essa exposição, ele acaba criando um tipo de vínculo muito importante aqui com o Brasil, e acabo voltando outras vezes. Isso já nas portas da própria Segunda Guerra Mundial, e ele acaba caindo de amores pelo Rio de Janeiro e acaba se estabelecendo lá. O que é comum nesses estrangeiros que chegavam no país nesse período, eu venho de uma cidade onde a imigração europeia é muito forte, como São Paulo. Nós temos muito os alemães, os italianos, os poloneses que chegaram, e uma característica que eles têm é onde eles chegam, eles fundavam uma associação, uma sociedade cultural, onde eles podiam dividir entre seus pares a cultura deles, seja na música, na literatura, na dança. E o Heiberger, ele acaba criando, na cidade do Rio de Janeiro, a famosa ProArte. A ProArte acaba sendo uma sociedade, eles acabam criando várias exposições que fazem muito sucesso, fazem bailes, mas a principal característica, eles acabam criando, já na década de 30, isso já é 1931, eles acabam criando aquilo que seria uma coisa muito importante, que são as primeiras temporadas musicais no país. Aquilo que vocês têm hoje aqui tão bem definido em São Paulo, o Mozarteum, a cultura artística, começa nesse período. E verdadeiras caravanas de músicos eram trazidos para o Brasil. É claro que eles vinham tocar e começavam a dar aulas com toda a deficiência que a gente já tinha naquele período com as nossas academias. Numa dessas vindas desses músicos para cá, chega uma pessoa que muda totalmente o paradigma musical no país, que é o Hans-Joachim Kallreuter. Kallreuter tem uma história quase trágica, porque, na verdade, ele também é alemão, é noivo de uma judia, e os pais eram simpatizantes do nazismo, e eles acabam
delatando a noiva do Karl Reuter para a Gestapo. E com isso o Karl Reuter ele acaba decidindo, ele tem que se exilar e vem para o Brasil a convite do Heuberger. O Karl Reuter é uma pessoa extremamente importante, porque além de ser um músico fantástico, um grande flautista, pianista, compositor, musicólogo, filósofo, enfim, uma pessoa que tinha essas características todas humanistas, ele acaba chegando no Brasil e, imediatamente, muito inteligente, ele começa a detectar todos os problemas que a gente tem dentro da academia, dentro dos nossos conservatórios. E, com isso, uma pessoa de um espírito muito livre, ele acaba pensando na possibilidade de começar a criar esses cursos livres. Nesse êxodo todo desses estrangeiros que vêm para o Brasil, vem uma outra, terceira pessoa, eu, infelizmente, não consegui trazer o nome dela para vocês, mas é uma cantora que vem da Áustria, também faz muito sucesso no Brasil, e era muito comum que eles tinham casas de férias, e ela acaba comprando uma casa em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Teresópolis, nesse período, ele tem um difícil acesso, tem aquela vista panorâmica fantástica, para quem conhece, né, no meio das montanhas lá da região de Serra do Rio de Janeiro. Então, ela acaba adquirindo uma casa, daí o Heuberger acaba sendo vizinho dela, e com isso, principalmente o período de verão, eles acabam se encontrando e discutindo sobre música, literatura, fazendo esses saraus. E numa dessas idas, um pouco antes da década de 50, eles se perguntam por que não a gente não faz um festival, como ela era austríaca, nos moldes dos grandes festivais de Salzburg, na Áustria. E, com isso, em 1950, é inaugurado o primeiro grande marco de festival de música no Brasil, que é o Festival de Música de Teresópolis. Uma coisa importante é que o Heuberger faz tanto sucesso com essa sociedade pro-arte que ele cria no Rio de Janeiro, que ele acaba fazendo filiais no resto do Brasil, nas principais capitais brasileiras. E, com isso, ele vai criando, então, os seminários de música em outras cidades brasileiras e sempre com o Karl Reuter no comando. O Karl Reuter acaba fazendo outra descendência, digamos assim, de diretores de festivais, e o primeiro deles, que depois a gente vai ver um pouco mais para frente, é o maestro Roberto Schnorrenberg, aqui de São Paulo, uma pessoa capital na história dos festivais de música no Brasil, e depois, claro, o próprio maestro Eleazar de Carvalho, com o Festival de Campos do Jordão. Aqui a gente tem uma ideia dos principais festivais no Brasil na década de 50, 60 e 70. Dois deles eu gostaria de destacar aqui, que é o de Salvador e o de Ouro Preto. O Festival de Música de Salvador, que se chamava Seminários Pro Arte de Música, ele é muito importante porque, na verdade, se vocês pegarem discussões do próprio Caetano Veloso, do Tom Zé, apesar desses festivais serem festivais mais ligados à música erudita, mais à forma de composição erudita, eles falam que para eles foi fundamental a presença desse seminário com essas pessoas enlouquecidas, que o Karl Reuter trazia também do exterior, para começar com a própria Tropicália. Também, nesse festival, era muito importante que começaram as grandes discussões sobre o próprio cinema novo, Glauber Rocha, na Bahia. Vem muito dessas discussões acaloradas que eles travavam nesses festivais. Outra coisa importante também, agora tem um problema aqui com a própria Ingrid, que a gente estava discutindo. Se tem notícia, ela diz que é de dança, o que eu li era de música, que é criada na Bahia, em 1954, junto com a Universidade da Bahia, a primeira escola de música ligada a uma universidade. E, na carona, o que os meus estudos dizem que depois veio a dança e veio a universidade ligada ao teatro. Então, é muito importante isso tudo para a história do Brasil e as universidades e as linguagens de arte dentro desse contexto acadêmico. Daí a gente tem, em 67, um outro festival que me chama muita atenção também, que é o de Ouro Preto. O de Ouro Preto, eu estou discutindo aqui, a maioria são festivais de música, mas alguns deles têm essa questão mais híbrida, que é o caso do Ouro Preto, que tinha outras linguagens também, apesar que majoritariamente era de música. O Festival de Ouro Preto tem uma característica por aquilo que ele realmente gerou e que a gente tem uma herança até hoje no Brasil. Então, vocês devem conhecer o famoso grupo ACT, que também eles começaram a se interessar já a fazer esse tipo de pesquisa com os instrumentos musicais em um seminário de música de Salvador, quando o Karl Reuter trouxe o Smetak, que tinha essas pesquisas todas.
Mas o ACT mesmo ele é criado no Festival de Ouro Preto. Junto com o ACT, tem outros grupos bem familiares de vocês. Tem declarações do próprio Rodrigo Pederneiras, que o Grupo Corpo também foi criado no Festival de Ouro Preto, e outros 2 grupos mais familiares ainda, que é o próprio Giramundo, né, de Minas Gerais, de bonecos, e principalmente o Galpão. O Galpão me chamou muita atenção, que eles dizem que num desses festivais de Ouro Preto veio uma trupe, uma companhia de teatro da Alemanha que trabalhava com teatro de rua. E ali eles se sentiram estimulados, através dessa companhia, de acabar criando esse grupo fantástico que vocês têm aí na história até hoje. Daí a gente tem aqui alguns festivais muito tradicionais que vocês conhecem, que é o Festival de Campos do Jordão, vizinho de vocês, foi criado em 1970 pelo maestro Eleazar de Carvalho, está indo para a 44ª edição, e é um monumento que eu acho que vocês têm aqui no estado de São Paulo, importantíssimo no resto do mundo, por todas as pessoas que eles sempre acabam trazendo e pelas instituições que eles também são ligados. E a Oficina de Música de Curitiba, a Oficina de Música, na verdade, hoje ela tem esse nome, mas eu acredito, e a Lúcia vai começar a me corrigir daqui para frente, mas, na verdade, ela começa em 1965 e vai até 77, com o maestro Roberto Schnurrenberg. E ela, naquela época, chamava-se Festival Internacional de Música. E esse festival foi muito importante no Brasil, porque ele foi feito em 65, você pode imaginar, em plena ditadura militar. E se vocês olharem na história, é impressionante quem eles traziam nesse período, de músicos da Polônia, todo esse leste europeu, da Hungria, da Alemanha Oriental, e eles traziam para esse Festival Internacional de Música. Eles tinham um trabalho muito importante na época, que não se falava muito no Brasil, de comissionar obras. Eu vi que em um único festival eles chegaram a comissionar 15 obras, o que é muita coisa. Vocês terem uma ideia, hoje no meu festival consigo comissionar até 2 obras. Ele chegou a encomendar 15 obras. E, enfim, se vocês pegarem qualquer grande orquestra hoje no Brasil, o OSESP, Orquestra Sinfônica Brasileira, vocês vão encontrar inúmeros músicos que passaram e falam da importância que foram esses festivais no Paraná. Teve uma interrupção, óbvia, por problemas políticos, e foi retomado, graças a esse é o mérito dela, da Lúcia, em 1983, com o nome de Oficina de Música de Curitiba, e que, graças a Deus, a gente deu continuidade e permanece até hoje. Em 83, ela tinha 12 cursos e aproximadamente 200 alunos. Hoje a gente tem mais ou menos 120 professores, e a gente consegue fechar em 1.500 alunos. A gente poderia abrir para mais, mas a gente não tem estrutura. São 20 dias de música clássica, erudita, como vocês querem utilizar o termo, música antiga e música popular, com grandes departamentos de música latino-americana, essas discussões todas que a gente tem que abarcar dentro dos festivais. Daí tem uma nova geração de festivais que me chama muita atenção hoje no Brasil. Esse Festival de Música de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, na verdade é uma dissidência praticamente da Oficina de Música de Curitiba, e ela me chama a atenção porque é um festival que tem uma característica meio de caprichos de quem dirige. E essas coisas parecem brincadeira, mas eu acho que são importantes, que acabam levando o país a desenvolver para outros lados. O diretor, o Alex Klein, um gaúcho, mas também radicado em Curitiba, importantíssimo, um músico muito importante no cenário, principalmente internacional. Durante anos foi o primeiro oboísta da Orquestra de Chicago. E o Alex, ele assim, percebeu todo o problema no nosso ensino musical, nas nossas falhas, decorrentes de problema da falta de investimento que a gente tem com determinados instrumentos. Então, ele sempre foi inconformado que, por exemplo, o Brasil não tem harpas. Então, ele vai no empresário, na cidade de Jaraguá, o dono daquela empresa Malve, que vocês devem conhecer, que fabrica malhas, e convence esse empresário a comprar, de início, 17 harpas. Mas o que tem de melhor na fabricação são valores significativos, pode chegar até $50 mil, e de uma tacada só ele compra 17 harpas. Aqui tem uma ideia, mas eu sei que hoje em dia eles já estão quase em número de 30. E ele acaba fazendo
com que Jaraguá do Sul se torne o grande polo da América Latina com essa formação de harpa. Então, são curiosidades que eu acho interessantes, mas que acabam desenvolvendo de outras maneiras essas deficiências todas que realmente a gente tem, esses buracos, né? Esses gaps na academia. Outro festival que tem me chamado muita atenção, é um que está indo para a 3ª edição, é o Festival de Música de Trancoso, no sul da Bahia. O ano que vem será a 3ª edição. Esse festival, na verdade, começou de uma forma bem interessante, de uma pessoa muito conhecida de vocês aqui de São Paulo, a Sabine Lovatelli, que é diretora do Mozarteum, responsável por essas grandes temporadas de concertos que vocês têm. E ela ela tem casa também, nesse festival, ela tem casa em Trancoso, junto com outros empresários, e eles acabam decidindo a fazer um festival de música lá, de música principalmente erudita, mas tem um departamento bem especial de música popular. E o que me chama a atenção é esse luxo que eles têm. Isso é uma arena que vocês veem na praia, construída na praia, e é uma arena temporária. Ela abriga aproximadamente 1.100 pessoas, com uma concha acústica fantástica, foi criada por um arquiteto, um grande star da arquitetura francesa. Ele criou, e isso realmente tem sido um sucesso enorme, que agora eles vão fazer essa arena ser permanente. Eles vão criar um grande centro cultural em Trancoso. A Sabine, como vocês sabem, ela é extremamente bem relacionada com essas grandes instituições mundiais na música, principalmente a Filarmônica de Berlim. Então, tem sido um grande sucesso. E, hoje em dia, acho que vocês têm escutado muito falar sobre economia criativa, e é um dos grandes viés que a gente está levando com esses festivais. Unir, né, a cultura com o turismo tem sido um grande mote que a gente tem também envolvido. Então, um festival para se prestar atenção daqui para frente. Aqui a gente tem também coisas importantes que acontecem e que são perenes no nosso universo musical. Grandes grupos que acabaram se originando desses festivais. Aqui, no caso, vocês têm o primeiro deles, que é o Trio Brasileiro, formado pelo Tinetti no piano, o Erich Leninger no violino e o Watson Cris no violoncelo. Foi criado em 1975 em Curitiba e está aí até hoje. O outro é o grupo que eu também coordeno, tenho o prazer de coordenar lá em Curitiba, foi fundado em 1974, o ano que vem serão 40 anos, começou de uma forma muito quase caseira, e hoje é um dos principais grupos que a gente tem ligado a uma instituição pública, que é a Camerata Antiga de Curitiba. Um outro grupo também importante, como eu já tinha citado, que foi criado dentro desses festivais, é o Grupo ACT, né, que tem essa representatividade tão importante no Brasil e fora dele. A gente também, seria impossível começar a enumerar para vocês todos os músicos importantes que têm sua vida ligada aos festivais de uma forma ou de outra. Aqui vocês têm, então, Alex Clark, como eu falei, o responsável pelas harpas lá de Jaraguá, o Abel Rocha, que vocês devem conhecer muito, que trabalha também muito com teatro, faz muita trilha sonora. A primeira vez que eu cruzei com o Abel foi num festival de Campos do Jordão. O Roberto Menchuk, da Orquestra Sinfônica Brasileira, e todos esses. No caso do Nelson Kunze, eu acho até interessante falar um pouquinho sobre ele, porque o Nelson me falou que a família toda dele é de engenheiros, e ele também estudou engenharia na USP. E foi justamente em 1983, quando ele fez a primeira oficina de música em Curitiba, ele fez um curso de composição, e ele voltou, ele estava meio em crise de identidade do que ele ia fazer na vida dele, e dentro do ônibus ele decidiu que ele realmente queria seguir com a música. O que é importante nessa decisão que o Nelson fez é que, graças a essa decisão que ele tomou, nós temos a melhor revista, talvez quase a única no Brasil, voltada para a música clássica. E foi de uma decisão dessa que ele tomou em um festival de música. Todos esses outros músicos aí, eu coloquei mais que são ligados a Curitiba, o meio bairrista, mas seria muito difícil a gente elencar. Mas todas as orquestras que vocês passarem por aí, vocês vão encontrar essas pessoas ligadas. Aqui vocês também têm instituições internacionais. No caso de Curitiba, todas essas instituições já passaram, e a gente sempre tem protocolos de intenção, a gente favorece a questão de bolsa de estudo para os alunos, também são inúmeros os alunos que a gente conseguiu encaminhar para estudar nessas instituições. Alguns deles voltam, alguns deles acabam fazendo sua
carreira profissional, que também acho que é um orgulho para o país, de qualquer maneira. Eu acho assim, não é uma crítica que eu vou fazer para o nosso meio educacional relacionado à música no país, mas eu acho que, de qualquer maneira, sempre vai ser importante na formação na música, mais do que nunca, que a pessoa vai ter uma experiência fora. Eu acho que isso é fundamental para que tenha essa noção de mundo e que possa realmente trazer para o seu universo de formação. Então, essas são as principais. E, claro, se vocês pegarem qualquer festival de música no país, hoje nós temos, segundo o Guia Viva a Música, que compila todos esses dados, são 37 festivais que a gente tem, e em comum que eles têm justamente estão sempre ligados a essas grandes instituições e universidades, principalmente nos Estados Unidos. Enfim, está aí, acho que é um quadro bem impressionante daquilo que a gente pode fazer e trabalhar junto. Uma questão que eu acho fundamental hoje em dia, das questões pedagógicas, é justamente saber para onde que a gente está indo com o estudo. A princípio, dentro desses festivais, dentro da academia, a gente tem a noção básica daquilo que é uma coisa, inclusive, muito primitiva, né? Opa! Nossa, correu bastante. Que é muito primitiva, na verdade, você pegar e ficar com o teu instrumento, tocando, estudando. O que a gente tenta fazer é fazer algumas atualizações e trazer para dentro outras procuras que a gente pode ter. A gente fez um trabalho muito especial nessa oficina passada, foi por causa do ano Portugal-Brasil. A gente fez um projeto com essa Casa da Música, no Porto. Para quem não conhece, que um dia passar pelo Porto, é um local que vale a pena conhecer, principalmente porque ele é lindo, ele tem uma estrutura, a arquitetura foi uma das grandes estrelas da arquitetura mundial, o holandês Remo Koolhaas que fez. E lá eles trabalham muito com linguagens contemporâneas e principalmente com plataformas digitais. Então, eles trouxeram todo o equipamento deles, foram uma média de 10 iPhones de última geração, uma série de Macintosh, eles trouxeram tudo. Se instalaram numa das unidades do SESC, no centro de Curitiba, e eles tinham duas formas de trabalhar. Uma delas é um curso normal de composição com tecnologia, e o outro é um curso que eles davam em 15 minutos para crianças a partir de 5 anos de idade, sem ter uma idade fixa. A pessoa podia entrar e podia manipular, eles tinham os aplicativos que eles criaram na Casa da Música. Na verdade, é quase uma brincadeira, mas de uma forma muito séria, que estimulava a quem passasse por ali que não era músico a ir atrás de uma coisa bem séria, participar dos concertos e tudo mais. Eram fantásticos os aplicativos que eles tinham e foi muito importante. E a gente quer continuar a fazer outros trabalhos com eles, porque eles realmente são dos grandes centros de música e tecnologia hoje em dia na Europa. Também a gente teve essa questão de cursos de composição interativa. Ok, estou concluindo. Um curso de composição interativa que a gente fez uma turma em Curitiba e outra em Los Angeles, que eram dado cursos online. Bom, na verdade aqui tem uma foto do projeto Digitópia. E outra coisa importante também da gente discutir, como eu trabalho com a Secretaria de Cultura de Curitiba, que é a Fundação Cultural, é como a gente está também tratando essas questões ligadas à cultura no universo federal, a gente tem que trazer isso para dentro. Então, estão as questões básicas que a gente tem que colocar nos nossos processos de discussão, né? Duas coisas bem importantes que eu acho discutir dentro dos festivais da economia criativa, trazer toda essa questão de turismo e fazer disso dinheiro, que a gente precisa também para manter isso tudo. Questão do meio ambiente, a gente tem também cuidado muito com isso em Curitiba, a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente que também trabalha junto conosco durante o próprio festival, a Organização da Sociedade Civil, que não precisa falar muito. E para complementar, só algumas fotos aqui. Claro que cada tela dessa eu poderia ficar aqui meia hora, uma hora conversando com vocês sobre isso. Mas a gente tem um núcleo bastante importante também de ópera dentro do festival. Esse ano foi trabalhado com o Yakov Hiller, aqui de São Paulo, e o maestro Abel Rocha, é um dos grandes hits do festival.
A gente tem todo o trabalho de descentralização também, que são cursos em toda a periferia, não fica só no centro de Curitiba. Construção de instrumentos musicais com a criançada. Aqui, grandes shows, né? Leni Andrade e o Paquito de Rivera. Música do mundo, que a gente tem que trabalhar também, tem uma procura enorme hoje em dia, a gente tem que saber discutir sobre isso. E daí, para finalizar, um grande concerto de encerramento. Claro que o nosso grande problema hoje em dia é justamente saber, como eu disse, para onde que a gente está indo com isso tudo. Porque a prática, na verdade, você tem a tecnologia para te ajudar em todas as maneiras possíveis, tablets, aplicativos e tudo mais, para ajudar a administrar melhor e mais rápido a tua vida. Agora, o fazer musical não tem como. Você tem que continuar no teu quarto, estudando 5, 8 horas por dia, não tem aplicativo que você baixe que vai dar um jeito. Então, o meu grande desafio é justamente pensar como que a gente faz para fomentar e deixar esse interesse sempre o mais vivo para poder dar conta desse universo todo. Bom, então, queria agradecer a todos vocês pela paciência, que é um grande prazer a gente estar podendo falar sobre isso. Obrigada. Bom, boa noite, eu sou Marici, eu sou da casa, mas quero agradecer o convite da Ingrid, quero agradecer a oportunidade de compartilhar essa mesa com pessoas respeitáveis, Joaquim Gama, que realmente é um pedagogo do teatro, com quem eu converso muito, a Lúcia Camargo, que é uma pedagoga, com quem também converso muito, e eu confesso que eu estava um pouco tensa para participar dessa mesa, embora quisesse muito, porque eu não sou uma pedagoga. A minha formação foi a formação de jornalista. Eu sou formada no jornalismo. Mas eu sou uma pessoa intuitiva, que se torna, aos poucos, nos últimos 15 anos, uma espécie de pedagoga. Não sou uma pedagoga com intuição, mas sou uma intuitiva com pedagogia. E acho que essas coisas, que na verdade isso é um quiasmo, elas se cruzam e, na verdade, eu também sou uma pedagoga com intuição. E eu me formei em jornalismo e acho que o jornalismo, de alguma forma, é que eu não consigo separar o que eu vou falar sobre a formação na dramaturgia hoje da minha própria aprendizagem e dos meus processos de criação. Não havia, quando eu começo a me interessar muito por dramaturgia, que é o finalzinho dos anos 80, para a virada dos 90, não havia uma escola de teatro. Nós sabemos que a grande escola do teatro para o dramaturgo, que é um campo específico das artes cênicas, era a relação com o autodidatismo. Quer dizer, eu fui uma autodidata, pelo menos no início do meu desejo de me tornar uma dramaturga. E aí, no início dos anos 90, eu descubro aqui em São Paulo 2 cursos de dramaturgia e que eram, de alguma forma, polares. Um era oficinas e workshops que o Luiz Alberto de Abreu ministrava na super saudosa Oficinas Culturais Oswald de Andrade, que existem ainda, mas que naquela época, lideradas ou dirigidas, coordenadas pelo Antônio Cândido Galvão, João Cândido Galvão, elas eram altamente modelares, não eram workshops ou oficinas de um fim de semana, ou de 3 dias, ou de 2 meses. Eram cursos longos, com 6 meses de duração, e o Luiz Alberto de Abreu, um dramaturgo extremamente generoso, que dividiu o curso, sem dividir, entre aulas teóricas, aulas de conhecimento histórico também, aulas práticas e plantões individuais. Então, eu, além de ser uma autodidata que buscava nos Mestres Deitados, que são os livros, uma fonte de conhecimento, encontrei, em 89, para os anos 90, no Oswald de Andrade, a grande figura, seguramente, do dramaturgo vivo mais importante do Brasil, que é o Luiz Alberto de Abreu. E aí comecei a fazer oficinas em série, fiz 3. E o Alberto é tão generoso que ele parava 6 meses, por respeito ético aos novos autores ou dramaturgos, para que ele pudesse assentar o conhecimento, pensar e estudar para voltar ativa e aguentar a gente, na verdade, né? E aí eu fico com o Abreu nessas oficinas durante 3 anos, mais ou menos, até que o Abreu sugere a criação de um núcleo
um núcleo de estudos com dramaturgos que estavam começando, era a pré-história de um recrudescimento do surgimento de novos autores, ou novos dramaturgos, que é melhor. E aí nós criamos, juntamente com Luiz Alberto de Abreu, o Núcleo dos 10, que era uma formação de dramaturgos e dramaturgas jovens que estudavam teatro, escreviam, fazíamos leituras de peças e análises de textos teatrais nossos, além dos estudos que a gente fazia. Eu escrevi um artigo sobre os limites do autodidatismo na dramaturgia brasileira para a revista Sala Preta, da docente Silvia Fernandes, e lá eu conto um pouco sobre esse momento em que não havia nenhum espaço físico para a gente se reunir, a não ser que nós escolhêssemos as nossas próprias casas. E aí, na época, a Célia Helena, que era viva, cede o espaço da recepção para que a gente, meros aventureiros, né, sob o olhar dos funcionários do Teatro Escola Célia Helena, convivessem com a gente uma vez por semana, querendo avidamente esse contato com o mestre, que era o Luiz Alberto de Abreu. E foi um momento muito fértil. Estudávamos com Abreu, passaram, na verdade, pelo Abreu a Marici, o Nelson Baskerville, o Michel Fernandes, o Hugo Pozzolo, o Mário Viana, são alguns desses nomes que o Aymar Labach, estudando um pouco essa história, pregressa dessa pré-história do surgimento de novas vozes a partir de 90, lembra, né, coloca. E depois, no final dos anos 90, especificamente 98, eu passo numa oficina, quer dizer, nós só tínhamos oficinas, não havia uma escola com padrão técnico ou com padrão acadêmico que formasse dramaturgos no Brasil. Aí, em 98, eu passo numa oficina e fico mais 6 anos com o mestre Antunes Filho, no Centro de Pesquisa Teatral, no CPT. Depois de uma oficina de 3 meses ou 4 meses, ele me convida para ser coordenadora do Círculo de Dramaturgia, e aí eu passo a conviver quase que diariamente com esse outro mestre, Antunes, e tentando arregimentar, naquela época, eu estava um pouco mais madura, tinha 32 anos, a regimentar, começar a alicerçar alguns pensamentos mais teóricos sobre o campo da dramaturgia e também da formação. Eram mais ou menos 10 dramaturgos, oscilavam um pouco, entravam novos, e nós estudávamos desde retórica, não a retórica classicista, né, verborrágica dos franceses, estilística, mas uma retórica mais argumentativa que voltava um pouco à retórica grega. Até física quântica, nos limites em que a gente podia conhecer um pouco dessa ideia de física quântica e dos paradoxos. A ideia de paradoxo é algo que me segue desde então, assim, trabalhar e acreditar que é na convivência dos contrários, não só na relação humana, mas na relação do estudo e na relação com a escrita, é que é possível criar mundos, criar cosmogonias e deixar a ordem do discurso dominante também, né? Bom, e a grande escola de dramaturgia que realmente começou a se formar, criando um caudal de conhecimento e amparado por um guarda-chuva teórico e temático também, foi os anos 50 e os anos 60, fundamentalmente, com o surgimento do teatro de arena. Foi uma grande... Nossa, eu falo alto e bato a boca ainda, desculpem. Eu vou me empolgando, eu vou me empolgando. Um dia eu quebro o dente, por isso que eu não posso mais participar de mesa, entendeu? A criação do teatro de arena, que vinha em contraposição à força do TBC, que era um lugar, um teatro de mestres italianos, diretores e também pedagogos, né, europeus, e que estimulavam a montagem de textos internacionais, textos estrangeiros, ganha um contraponto fortíssimo, que é a autoria brasileira de textos brasileiros sob o guarda-chuva do nacionalismo e do engajamento da esquerda dos anos 60. E aí surgem grandes textos teatrais, claro que sob o guarda-chuva de uma era moderna, né? Na contemporaneidade, a gente está falando de formas contemporâneas completamente outras que não as canônicas, e surge Gianfrancesco Guarnieri, surge Oduvaldo Viana Filho,
Jorge Andrade passa por ali, o Nelson já vinha dos anos 40. Você é injusta, porque eu vou esquecer vários nomes, mas muitos nomes surgem nessa época. E o Augusto Boal, que talvez seja um dos principais nomes dessa época, ele traz dos Estados Unidos a técnica do playwriting. Então, num país que não tinha formação teórica para dramaturgos, começa a haver um anteparo, um caudal de possibilidades nessa ideia de Boal trazendo a técnica do playwriting. Só que a ditadura termina com tudo isso, né? Acaba-se, enterra-se um projeto que era um projeto crescente de formação de novos dramaturgos, de espaço para discussão de textos, de temas e de montagens de peças, e aí a gente entra alguns dramaturgos são exilados, outros vão trabalhar na TV, como Jorge, o Plínio Marcos vira ator, né? Ele era um grande ator, o Boal vai embora do Brasil, e aí nós ficamos num grande ostracismo com o teatro de grupo, muito mais amparado pelas criações coletivas, sem a presença, sem a existência de um dramaturgo de fato. Nos anos 90, começa a se perguntar de novo, cadê os dramaturgos? Quem são os dramaturgos de hoje? Em São Paulo, eu pego essa pré-história, né? Um pequeno movimento, uma pequena efervescência de cadê os dramaturgos, vamos montar montar novas dramaturgias, começa a acontecer, mas é muito pouco, e aí eu começo a trabalhar com o Luiz Alberto Abreu, depois o Antunes, e o Chico de Assis, nessa época, também estava reativando a ideia dos seminários de dramaturgia do Arena, o SENDA. Agora, os anos 2000, eles foram realmente anos em que muitos cursos, iniciativas, estímulos à criação de novos textos e novas dramaturgias acontecem. Varre o SESI, varre o Ágora, varre o CPT, varre muitas instituições, entidades, em que a nova dramaturgia passa a ser um grande carro-chefe do teatro contemporâneo. E, claro, paralelamente a isso, porque estamos sempre convivendo com as contradições e com os diferentes, o teatro de grupo também passa a ser muito forte, com dramaturgias colaborativas muito amparadas pelo grupo, né? Nos anos 90, surge a Escola Livre de Teatro. Então, não podemos dizer que não houve uma escola que também se dedicasse à formação de dramaturgos, mas era uma escola voltada especialmente aos processos colaborativos, onde o dramaturgo se alimenta, se respalda dos materiais de sala de ensaio e responde com a sua dramaturgia. Eu sempre acreditei que o teatro também baseado no texto ou no autor, que não significa um teatro textocêntrico, era algo importantíssimo para que uma geração de dramaturgos brasileiros voltasse a criar laços com a sociedade. Eu sempre acreditei que o teatro baseado no texto ou numa visão de mundo específica de um autor não podia ser suplantada pela ideia de processos colaborativos. Cheguei a ouvir que processos colaborativos no Brasil eram a superação histórica de uma injustiça cometida pela relação hierárquica do texto que chegava primeiro e da peça que era levantada em função das ideias apenas de um dramaturgo. Também acho que isso é uma bobagem, porque uma coisa não é a superação histórica da outra, e ambos os tipos ou os modos de produção de dramaturgia são possíveis. Eu conheço mais a dramaturgia do Reino Unido, tive lá 2 vezes com fins muito específicos, que é fazer um percurso da New Writing no Reino Unido, tanto na Inglaterra quanto na Escócia, e lá é muito natural que os collaborative process, que são os nossos processos colaborativos, convivam com os grandes centros tradicionalíssimos, como o Royal Court Theatre, só para citar o de Londres, e o Travers Theatre, só para citar um em Edinburgh, ou Edimburgo. Eles respiram e vivem da formação, do fomento de novos textos baseados, dramaturgias baseadas no texto. E, com isso, geram um movimento, ou geram uma força que movimenta novas plateias, novos dramaturgos e novas ideias.
Então, eles não estão brincando em serviço, é o berço de Shakespeare, a Inglaterra. A Escócia agora briga para ter a independência e estão criando uma dramaturgia muito própria. E essa dramaturgia baseada no texto, que não mata a dramaturgia colaborativa, pelo contrário, convive com, é algo em que eu encontrei ressonância e disse, então, eu não estou errada. Minha intuição me diz que nós podemos, também no Brasil, conviver com tipos de produção autoral, produção textual, em que uma não briga com a outra. E aí eu vou cair, então, na história da SP Escola de Teatro, e antes vou passar pela primeira... Eu dei muitos workshops, muitas oficinas, mas em 2008 fui convidada pelo SESI e o British Council, são dois parceiros fortíssimos, um brasileiro, um britânico, para criar o primeiro núcleo de dramaturgia SESI British Council. Passo uma primeira estada no Reino Unido, percorrendo esses processos de new writing, e trago algo que é adaptado para a nossa realidade. Para a nossa realidade, que não significa um contato forte com a tradição, porque não temos, é mentira dizer que a gente tem uma grande tradição teatral, não temos, nós temos um apanhado de fatos. Então, Martins Pena, eu sei quem é. O teatro de revista, eu sei mais ou menos o que foi. O teatro moderno. Mas não ligamos isso a ponto de conectar de maneira tão importante a ponto de criar uma tradição. Nós temos fatos que nós sabemos que aconteceram. Então, não temos essa tradição. Eu adapto essa realidade do teatro baseado no texto britânico para aqui, para nós, para a nossa realidade brasileira. Tentando, porque ainda são tentativas. Eu estou lá há 6 anos porque é um projeto que tem vingado. E tem vingado porque há uma demanda. Há uma demanda de ótimas cabeças, jovens, num sentido não de idade, mas num sentido de eu quero construir dramaturgias para chegar de novo no público. Mas pelas ideias, não só pela sensorialidade, por exemplo, que é tão forte no nosso teatro, ou só pela visualidade, pelas ideias. Os britânicos, por exemplo, eles são muito ancorados nesse teatro do texto, então você assiste uma peça realista e a plateia, como num jogo de tênis, ela está sempre com a cabeça aqui, né, numa linha Bernard Shaw. Eles querem ideias, eles querem argumentos. Então, eu trabalho muito isso no SESI, tentando despertar um pouco a ideia de que o dramaturgo é aquele que escreve contra o senso comum. Ele não é refém desse senso comum. E aí a gente tem uma grande briga para conseguir investigar processos em que possamos recriar linguagens para além do discurso dominante, para além da ordem dada, para além das arengas midiáticas, para além de tudo isso. A SP Escola de Teatro, para mim, é extremamente atraente, porque aqui eu consegui, ou estou conseguindo, ou estamos conseguindo, graças à abertura também que o Ivan Cabral nos dá para realizar ideias e renovar essas ideias, é o lugar em que eu consigo trabalhar sob o viés do paradoxo. Isso, para mim, talvez seja um veio de estudo, ou de investigação, ou de pesquisa, vamos dizer, mais séria, porque é pelo paradoxo que eu acho que nós podemos hoje realmente ser artistas. E essa é uma escola que permite que os contrários, que aparentemente se contradizem, convivam juntos e construam uma outra coisa. É o senhor dos movimentos, o paradoxo, né? E aqui, aí eu queria... Quanto tempo passou? Eu queria dizer que... então, eu vou precisar falar um pouquinho aqui. No fim, eu ia ler tudo isso e acabei falando do que me veio, o que sobrou, a fala residual. É sempre assim, isso é um paradoxo também, né? Fiquei preparando todo um texto com um começo, meio e fim, e agora eu estou aqui me esfrangalhando, me expondo. O que mais me atrai no projeto da SP Escola de Teatro, além do estímulo à autonomia criativa, é poder trabalhar na chave do paradoxo, que proporciona, a meu ver, o experimento, o movimento. A criação colaborativa aqui convive com a criação singular, do ponto de vista do autor, único, ou da singularidade de um dramaturgo. As bases canônicas, que são extremamente importantes de serem conhecidas, convivem com as formas contemporâneas, que pesquisamos dia a dia, que são as desconstruídas e as fragmentadas.
O artesanato, que é o fazer da sala de ensaio, tão pequeno, tão caro, tão dependendo das relações humanas, ou dependendo das traquitanas, daquilo que se improvisa na hora, convive aqui com a alta tecnologia. A relação vertical entre mestre e aprendiz, e que é muito importante na construção de um pensamento vertical, eu não sou contra isso. Mas isto em que eu também acredito convive com a ideia horizontal, entre conteúdos que não estão subordinados. Podemos estudar aqui por módulos, sem que isso nos obrigue a entrar num módulo específico que vai sendo construído crescentemente por subordinação. É uma escola que funciona por coordenação. Eu entro no módulo em que eu quero, é não hierárquico. E é uma escola que coloca na sua camiseta, né, para distribuir nas formaturas, vamos dizer assim, é uma escola que prepara o aprendiz para estar e não estar pronto. Porque a verdadeira trajetória desse aprendiz começa depois dos 2 anos. Começa antes, começa quando ele nasceu, claro, tudo é relativo. Mas ela começa depois que esses 2 anos passaram. Então, nós também tentamos instrumentalizar, ou, mais do que isso, ampliar os horizontes nossos, né? Porque a máxima freiriana, para mim, ela me tranquiliza, de certa maneira. Ao ensinar, eu aprendo ensinando, ao aprender, eu ensino aprendendo. Isso, para mim, é a grande contradição que se resolve na humildade, ao mesmo tempo no risco, na ousadia, na não subestimação da capacidade de um aprendiz de pensar. Muitas vezes a gente subestima e acha que é só pelo beabá que ele consegue criar um campo de pesquisa, ou de investigação, ou de criação. Então, eu sempre lembro dessa máxima freiriana, digamos assim, que me ampara e até me tranquiliza, porque ao ensinar eu estou realmente aprendendo. E é uma escola que prepara o aprendiz para estar e não estar pronto, e que propõe ao formador e ao aprendiz a maneira freiriana, e voltando ao que eu penso, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Eu queria também só ir concluindo, que também não é uma conclusão, estava no início da minha fala, é que eu acho que isso tem a ver com pedagogia. Quando eu trabalhava com Antunes no CPT, eu recebia muitos textos, não só dos meninos, que eu sempre chamo, dos meninos do círculo, que frequentavam semanalmente o espaço para que a gente estudasse, criasse, lesse e analisasse peças, mas também muitas peças que me chegavam. Às vezes chegavam na mão do Antunes e ele dizia, não, leia para mim, né? E quando eu li um texto e eu sentia que esse texto não tinha potencial, mas o que é ter um potencial? É estar articulado para conversar com a sociedade, para conversar com a audiência, porque o teatro é arte pública. O teatro é a arte da convocação, o teatro é a assembleia. Ninguém faz teatro para não ser visto. Isso não existe. Ninguém faz teatro para si. Isso também não existe. Isso é uma ideia equivocada que a gente tem, amadora, infantil, de que a gente faz teatro para a gente mesmo. Não é verdade. Fazemos teatro para aqueles convocados, que é o público, que é a audiência, que é a plateia. E quando uma peça não tinha esse potencial de dialogar com o outro, e a gente tem intuição para perceber isso, o Antunes me dizia, não adianta dizer para o autor mudar o texto, reescrever o texto, consertar o texto, melhorar o texto. O que tem que mudar é a cabeça dele. O que tem que mudar é a maneira dele ver o mundo. O que tem que mudar é a forma como ele não tem ponto de vista sobre a sociedade, sobre o mundo dele, sobre a vida que ele vive no dia a dia. E hoje os teatros do cotidiano são muito fortes. Abre-se o olho pela manhã, abre-se a janela, um fato na sua frente, né? Não estamos vivendo numa zona tão rural que não aconteçam coisas, só acontecem coisas, e mesmo numa zona rural acontecem muitas coisas. O Francisco Medeiros montou facas nas galinhas. É um texto escocês, né, Chico? Maravilhoso, que joga luz sobre personagens de um campo, numa zona rural da Escócia, cuja mulher está começando a criar linguagem. E, ao criar linguagem, ela quer se libertar. É maravilhoso. Então, basta abrir a janela e ter um ponto de vista sobre o mundo, né? Quase que literal. Se não há isso, não há dramaturgia. Aí pode-se fazer um cursinho mesmo de um fim de semana, um workshop de 3 meses, aprender um monte de técnica, porque tem muita técnica. Mas
o que tem que mudar antes é a cabeça, é a maneira de ir para além daquilo que a própria sociedade, porque a gente faz contra ela, mas por ela, né? Então, acho isso bacana, e nesse quebra-cabeça que eu acabei invertendo, eu queria terminar com isso. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer o convite aqui da Escola da SP de Teatro, em nome do Ivan, a toda a equipe dele, da Ingrid. É um prazer estar aqui com as pessoas que falaram nessa mesa, né? E a minha fala vai ser de pedagoga mesmo, né? Então, eu trabalho com formação de professores, ensino de arte, e tem muita correspondência com tudo que foi dito aqui, principalmente na questão do ensino do teatro, né, e nessa história das transformações, né, do teatro, porque isso também se passa em educação. E pensar no ensino hoje, ou seja, na didática, na pedagogia, é pensar como a criança aprende. Então, na contemporaneidade, nós estamos mais ocupados em pensar na aprendizagem para compreender o ensino, ou seja, a interação com o professor e com os pares, como um diálogo. Se você não observa a aprendizagem, não tem como estabelecer esse diálogo, né? Então, eu vou caminhar pela história para a gente observar essas transformações e fazer uma seleção de um tema para observar essas transformações. E esse tema é como se observou na história as relações que a criança estabelece com a arte do adulto e como esta observação e essa concepção influenciou... Deu o microfone. Influenciou o ensino de cada época, né? Então, que relação que se concebe que a criança pode, deve ou não deve ter com a arte adulta, né? Então, essas mudanças do ensino e na aprendizagem, elas seguem também as transformações que ocorrem no plano da arte, na história da arte, né? Nas concepções que se tem de educação, que mudam na história também, e na concepção de criança, que não é a mesma ao longo da nossa história, né? E das culturas também. Então, a primeira vez que se tem um registro escrito sobre arte infantil é em 1858. Então, esse Topfer, né, ele é o inventor da história em quadrinhos, a ele é atribuído isso, ele dava aula para criança e ele era cego de um olho, né? Então ele não tinha visão de profundidade, o que facilitava muito a ele, naquela época, a intelecção do que se passa no desenho das crianças. Então, o que ele observou é que o desenho das crianças, que elas faziam espontaneamente nas ruas, nos muros, tinha muito mais ideia do que aquele desenho que elas praticavam na escola. E que elas eram muito mais autorais e criativas que as crianças que na escola eram submetidas às práticas da academia, ou seja, treino de habilidades e cópia de modelos de arte adulta, né? Então, com isso também já é um prenúncio daquilo que vai acontecer na modernidade, porque os artistas modernos, eles também se voltam, né, para a arte infantil. Isso vem um pouco já do romantismo, que é a valorização da arte popular, da arte da infância, não é? Então, são ideias mesmo, mas ideias que são também teorias em ação nas práticas junto às crianças, né? Então, nós temos, além da escola tradicional, que trabalhava com modelos da arte adulta, né, no plano de que a criança ela não tinha ainda adquirido, né, a linguagem como o adulto já tem, ela tinha que chegar lá, né? Então, essa é a ideia, né? Então, falta para a criança, então ela não tem uma vida própria artística, né? Então, ela é realista na intenção, é o que se diz, por exemplo, né? E ela tem que alcançar aquilo, né? Já a escola renovada, ela tem uma outra perspectiva, que é uma perspectiva mais moderna, que é uma perspectiva dos anos 40, 50, né, que vai até os anos 80, né? Já é uma ideia de pensar numa educação centrada no aluno, né? Então, tem muitas ideias, por exemplo, do Paulo Freire, da Anísio Teixeira, né? Nós vamos falar de outros autores também, mas
a ideia de que a criança é o epicentro da ação, né, e que ela aprende pela descoberta. Né? Então, você não, praticamente você criar as situações adequadas para que ela possa aprender, se desenvolver. Então, são mais os aspectos internos que serão expressos, né? E a técnica também, né? Ela é uma questão de descoberta. Nós não devemos dar treino técnico de habilidade, porque isso estava muito atrelado ao ensino tradicional, onde a técnica era praticamente a técnica pela técnica, né? E empobrecia o plano da criação. Então, aqui nós estamos falando de autoexpressão. A expressão de si, né, naqueles conteúdos que são importantes para cada um na relação com a própria vida. Né? Então, nós temos autores também, que depois a gente vai ver, ligados a esse tipo de ideia. Né? Já na escola contemporânea, ela surge mais ou menos em torno dos anos 80, são sempre teorias que vêm desequilibrar as teorias anteriores, né? E no futuro nós seremos desequilibrados também por outras teorias, né? Então, se continua pensando que a criança é o epicentro da ação, mas que ela pode ter uma interlocução com a cultura e que essa interlocução com a cultura não vai impedir que ela seja autoral, né? De uma maneira bem sintética, esta é a ideia. Então, fica permitido a criança ter uma arte